Ok, de volta. Meu cordial boa noite a todas e todos. Realmente a internet tem horas que não nos ajuda. Pessoal, eu já queria iniciar, então, agradecendo a vocês pela compreensão do cancelamento da nossa última transmissão. Em respeito a vocês, nós achamos por bem cancelar, certo? E agora aconteceu de novo a coisa, parece brincadeira, mas nós vamos adiante, nós iremos ganhar. Como vocês podem perceber, nós fazemos todas essas transmissões das nossas casas, dos nossos lares. Aqui vocês veem a minha casa, aqui no apartamento. Então, até construção com os nossos equipamentos e recursos próprios, sempre buscando no intuito de garantir a vocês o melhor possível, tá certo? Seja aqui, então, no nosso canal ou nas nossas lives, mas quanto principalmente na nossa prática profissional, na advocacia. Nos propusemos a isso e assim o será. Essa busca pelo melhor e não somente o possível. E por falar no melhor, eu gostaria de trazer aqui uma pequena reflexão de um professor e um filósofo brasileiro que eu gosto muito, sou assíduo leitor dele, Mário Sérgio Cortella. Ele fala sobre fazer o seu melhor, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É bem o que está acontecendo conosco, nós estamos tentando fazer o nosso melhor e sempre com essas surpresas um tanto quanto desagradáveis, mas vamos embora. Ontem, 15 de junho, fez um mês da existência do nosso canal. E, como dissemos na nossa última live, estamos num caminho previamente traçado. Ou seja, numa transparência, numa informação e numa ética profissional que estão sempre presentes na nossa comunicação com cada um de vocês que nos prestigiam e entenderam o propósito que nos traz aqui para esse intuito. Na transmissão ao vivo de hoje, que eu espero que continue, nós temos a satisfação de receber para uma conversa informal o ex-presidente e também comandante da Varig, senhor Luiz Martins, a quem desde já agradecemos por ter aceito o convite do nosso canal. Trago para a nossa tela principal nosso ilustre convidado, comandante Luiz Martins. Comandante, muito obrigado pelo aceite do nosso convite. Seja bem-vindo ao canal. Boa noite. Tá mudo, tá mudo. Perfeito, perfeito. Boa noite a todos. Obrigado por essa oportunidade. É sempre uma emoção rever essa família. Se não foi uma companhia, foi uma família. É sempre bom esclarecer algumas dúvidas, porque o tripulante ele vê a Varig ideal sempre, porque é o resultado do esforço de todo mundo de atender às expectativas e aos sonhos dos clientes, coisa que operações e o serviço de bordo contribuíram para o nome da Varig, mas tinha por trás manutenção, pessoal da comercial, administração, mas para o tripulante, eu me incluo como tripulante, a Varig era outra, a Varig era só a excelência, era o resultado do esforço desse pessoal todo. E com isso, eles distanciavam um pouco, nós distanciávamos um pouco das dificuldades da empresa, porque nós sempre recebíamos o avião na melhor maneira possível, fazíamos tudo para que o voo saísse da melhor forma possível, mas estávamos alheios a uma porção de coisas que rondavam a companhia, estratégias contra a empresa, governos que não ajudavam, não entendiam, enfim, uma série de coisas. Eu digo que eu fui felizardo de fazer parte dessa parte ótima da empresa, que era a operação em si, né? Não operações, a operação incluindo o serviço de bordo. E então
o que eu puder contribuir para informar vocês, uma vez que vivi nos dois lados e posso, eu tiver capacidade, apesar de eu já ter saído em 2005, já lá se vão 15 anos. Não estou com Alzheimer, não. É só a memória de 15 anos, às vezes, perde um pouco. Precisei até que o Freileber viesse aqui em casa me ensinar como é que eu manobrava o computador. Mas teve sucesso, teve sucesso. Então, tá. Fica certo, então, eu tenho um filho aqui que faz isso por mim, me ensina, eu só reparo. Os meus diretor para futuros diretores da empresa. Eu digo, deve haver algum engano, porque eu sou voz dissonante dos rumos aqui que estão levando na companhia. Porque, não, mas o seu nome está aqui. Nome, matrícula, tudo. Então eu fiz a entrevista. E aí depois eu soube que dessa entrevista submeteram ao Conselho de Administração as indicações e eu tinha sido escolhido para ser diretor de operações. Aí desisti lá de Singapura e fui ser diretor de operações. Depois de diretor de operações, eu fui ser vice-presidente técnico. Porque aí mudaram de presidente, aberto, etc. Depois de vice-presidente técnico, o Yutaka, quando eu fui indicado para diretor de operações, o outro piloto analisado era o Dioclésio, que até faleceu recentemente. Esse era o preferido do Yutaka, que já era presidente do Conselho de Administração, ou presidente do Conselho de Curadores, e vice-presidente da Varig, na época do Osíris, e ele interferia muito na administração do Osíris, etc. O que acontece? O Yutaka se bateu no Conselho de Administração para que o escolhido fosse o Dioclésio. Mas, no final, o Osíris optou, junto com o Santos, era vice-presidente financeiro, para me escolherem. Depois de diretor de operações, foi para vice-presidente técnico. E aí, quando o Guedes pediu demissão, eu fui para vice-presidente executivo, respondendo pela presidência. Porque eles tinham alguma resistência de botar um piloto para presidente, só dono de empresa que era comandante, assim nomeado. Mas eu fiquei de 2002 até agosto de 2003 como vice-presidente executivo, respondendo pela presidência. Foi quando eu fui nomeado presidente da Varig em agosto de 2003. Nessa época, eu estava me batendo no colégio para que os membros do colégio fossem eleitos em voto direto dos funcionários. Para ter maior representatividade, você limitava por áreas proporcional ao tamanho das áreas e não deixava ter uma área a hegemonia do conselho, mas que fosse em voto direto. Aí os argumentos, isso vai tumultuar na companhia, isso aqui vai virar uma propaganda eleitoral enorme, etc. Eu digo, eu não sei por que o pessoal tem tanto civismo, como eu não sei por que até hoje os deputados fazem tanta força para exercer algum cargo público, porque as pressões são grandes, os interesses que você tem que contrariar em prol de um bem maior para a empresa são enormes, etc. É realmente uma coisa é uma cruzada. Bom, mas, enfim. Aí, nesse interim, terminou o mandato de curador, eu me candidatei de novo. Isso é uma coisa que eu me esqueci outro dia, numa live que fizeram sobre a minha carreira, eu me esqueci de dizer que é uma parte importante. Nesse outro coisa de curador, eu fui eleito com 86% dos votos do colégio. Guardem esse número, porque isso é importante mais tarde, antes da minha saída.
E aí eu não consegui que fosse... Botaram 1 milhão de objeções para ser diretor. Logo que eu entrei para ser presidente, o Alexandre Silva, que tinha sido da Selma, ele tinha sido da Varig também, ele tinha sido presidente da Selma, ele era o presidente da GE. E a GE tinha tirado os aviões, até por causa da mandatória que nós declaramos numa época lá, dizendo não vamos pagar lessor nenhum, na época de dificuldade. Eles tiraram 32 aviões no Estado, que no contrato você tinha que devolver os aviões com todas as revisões, etc., feitas. Mas eles tiraram no Estado e aquilo gerou uma dívida da Varig de 180 milhões de dólares. Logo na primeira semana eu telefonei para o Alexandre, que eu tinha conhecido desde lá da Prato Item, que ele estava fazendo curso pela Varig, e eu fui lá fazer pela Cruzeiro, então nós estivemos juntos na Prato Item. Aí eu disse, Alexandre, eu queria lá falar com a GE sobre essa dívida de 180 milhões de dólares. Aí ele disse, poxa, Carlos, você recém entrou, você vai querer comprar uma briga dessa? Eu disse, não, eu estou devendo, eu quero solucionar essa coisa. A Varig não deixa de pagar, não. Ela sempre honrou os compromissos até hoje, por causa de uma dificuldade, etc. Eu quero ir lá falar com esse cara. E o presidente da GECAS era um cara chamado Henry Hutchman, que era notório, irritadiço, inflexível, um cara com maus bofes. Né? Aí eu fui para lá, o Doral Country Club, lá perto de Aeroporto de Miami, o Alexandre me levando, e comigo foi o Velich, que era o vice-presidente financeiro. Chegamos lá, tinham 12 caras da GE, e esse cara sentado no meio, e passou 30, 40 minutos vociferando que ia arrestar os aviões, que ia abrir ação em todas as praças onde a Varig operava, e que não sei o que, xingou e tudo, que isso era uma molecagem que a Varig estava fazendo, isso não era coisa, não. Depois de 40 minutos ele disse assim, Mr. Martin, what do you have to say? Eu digo, eu tenho que dizer que aparentemente foi um erro vir aqui, porque os nossos objetivos são diferentes. Você disse que vai fazer, vai acontecer, você está coberto de razão, você tem um mérito, você tem mérito nessa ação. Mas se você está preparado para fazer um write-off no teu balanço de 180 milhões de dólares, isso é problema seu, porque eu vim aqui para tentar pagar e encontrar uma fórmula que a companhia possa pagar. E o que você sugere? Que nós façamos um grupo para consolidar essa dívida e que encontremos uma fórmula que a Varig possa pagar, e nós vamos pagar. Esse grupo foi formado, e aí essa dívida de 180 milhões de dólares caiu para 80 milhões de dólares, com 2 anos de carência e 6 anos para pagar. Com a condição de você não deixar de pagar, porque aí revertia tudo para a dívida original. Tá bom. Por que isso? Porque a GECAS, junto com a ILFC, eram as maiores alugadoras de avião. E tinha um contingente enorme de analistas, advogados e tal. E todos os outros lessores menores não tinham essa disponibilidade toda, então faziam o que eles seguiam o que eles decidiam. Então era importante eu ficar de bem com a GECAS. E aí assim foi. Tanto é que quando eu saí em 2005, depois eu explico por que saiu, a Varig vinha numa recuperação. Quando eu entrei para vice-presidente executivo, ela tinha um prejuízo operacional de 400 e poucos milhões, e em 2005 ela só estava com 15 milhões. Quer dizer, e naquele ano o combustível tinha sofrido um aumento de 30%. Então, esse prejuízo era relativo ao aumento de combustível. Porque a nossa conta de combustível era de 500, 600 milhões de dólares. Como é que a Varig podia competir? É uma outra coisa que eu não disse.
todas as estrangeiras que vinham para cá pagavam 6,5% a menos do combustível. Elas não pagavam PIS/COFINS. As peças que elas tinham, você, para ter um gerador aqui ou um gerador fora, você tinha que comprar um gerador e deixar numa prateleira. Elas podiam comprar no mercado, porque era um mercado fabricante de onde elas estavam. Então, isso imputava na Varig um custo muito grande. O nosso capital de giro, na época da hiperinflação, etc., às vezes custava 300% ao ano. Para eles, era 8% ao ano. E naquele tempo, a sazonalidade era muito grande, não é como um dia que o tráfego é quase que estável. Você ganhava na alta para se financiar na baixa. Então, você tinha que ter uma ajuda para fazer esse troço girar. Então, tinham várias desvantagens. Por exemplo, você tinha nas apresentações um slide muito importante. Você centrava entre Rio e São Paulo e fazia uma circunferência de 8 horas de voo para você começar a atingir o chamado mundo desenvolvido. Então, a Varig tinha que voar 8 horas para atingir a um mercado que a renda per capita fosse muito superior à sua. Então, essa coisa toda impactava na estratégia da empresa, nas dificuldades da empresa. Bom, quando chegou um grande problema, no final de 2004, duas coisas. Eu estive várias vezes lá com o ministro da Defesa, que é quem cuidava tem uma outra coisa. O José Dirceu era ministro da Casa Civil. E aí tirou a concessão das licenças das outorgas de operar as linhas do DAC e passou para a Casa Civil. E para Gol e para TAM, ele renovou por 15 anos. Para a Varig, ele ficou danado pelo seguinte: ele disse que não ia renovar as licenças da Varig porque nós não tínhamos a CND. Apesar de termos uma ação de ICMS absurda, que na época era 6 bilhões, alguma coisa assim, mas em que já tinha transitado em julgado para a Transbrasil, e a Transbrasil já tinha recebido esqueci até o nome dele, o genro do Omar, que o Omar tinha morrido, comprou até uma montanha no Colorado, lá em Veio, não sei o quê, com estação de esqui e tudo, com esse dinheiro. O Cipriani era o nome dele. Aí, eu entrei com mandato de segurança de certidão positiva com efeito negativo, para conseguir a concessão das linhas. E eles ficaram danados, né? Por isso que eles só deram 7 anos. E fiz um trato com a Receita que nós começamos, porque o Velich tinha sido secretário da Receita. E era um cara que só falava não, temos que pagar imposto, isso, tá. Então nós pagávamos 20 milhões por mês, além dos impostos regulares, para ir amortizando o passado. Quer dizer, a Varig pagava todo mês 20 milhões, além do que ela tinha que pagar de imposto. Em final de 2004, o Conselho de Curadores, que já era um novo conselho, esse que eu tinha sido eleito com 86%, decidiu que a solução para a companhia seria um choque de gestão. Eu disse, que choque de gestão? Não, nós temos que, politicamente, nós vamos reformar o Conselho de Administração. Nesses períodos todos, para trás, etc., não é só, não vamos acusar só o PT, etc. Já na época do Fernando Henrique Cardoso, já teve gente no Conselho externo, por pressão dele. Por exemplo, o Clóvis Carvalho, que tinha sido ministro da Casa Civil do Fernando Henrique, foi do Conselho da Varig. O André Bier, que era da Anfavea, foi do Conselho.
O Brigadeiro Lindo, que era da FAB, foi do conselho. O Banco Nacional, o seu que Oliveira, também foi do conselho. Vários economistas. Teve um economista que foi indicado direto do sindicato para lá. Então, já vários, com a criação do Conselho de Curadores, eu acho que atiçou a gana pela companhia, porque era muito mais fácil você negociar com membros do conselho que não com um imperador da Vale, daqueles variguianos tradicionais, etc., que aquele morria enrolado na bandeira, mas já um conselho e pessoas mais inexperientes, era mais fácil. Então, atiçou a vontade de tomar a companhia. Aí no Conselho de Curadores, eu, em 94, eu escrevi uma carta para o Lula, até eu mandei para o Gandolfo. Você viu a carta? Gandolfo recebeu, né? Sim, recebi. Então, eu convenci a Fundação de abrir mão de 80% dos votos votantes e só ficar com 20% para salvar os empregos todos e os funcionários. E em favor do BNDES, desde que ele arrumasse com o governo de pagar a dívida do congelamento tarifário, lá, que era 6 bilhões de todos, que a Varig seria a companhia mais saudável da América Latina, se ele tivesse feito isso. Aí depois o BNDES fazia o que quisesse com as ações, mas você não desmontava a companhia, que ela estava voando bem, tinha um índice de pontualidade bom, um load factor bom, regularidade bom. Então, ela só precisava desse dinheiro e aí a Fundação ficava com 20% para continuar a dar os benefícios que ela dava e o BNDES depois fazia o que quisesse com ela. Nessa carta que eu escrevi para o Lula, ele mandou ir falar com o BNDES. E nós fomos lá, o Zanata, que era o presidente do Conselho de Curadores, o Joaquim Santos, que era o presidente do Conselho da MAG, fomos numa reunião no BNDES com o Carlos Lessa, que acabou de falecer, e o Dark Costa, que era o vice-presidente, para tentar encontrar um meio de fazer isso. Aí a resposta no final, depois de nós muito conversarmos, a Fundação está dando graciosamente a companhia para vocês. Ela quer ficar com 20% só, que não é o mando da companhia, é uma proporção significativa. Mas vocês terão um mando na empresa. Aí ele disse que, até me lembro, uma das grandes chateações minhas, o BNDES não é hospital de empresas. E não foi para frente esse negócio. Vocês perguntem agora o que querem saber. Mas continua a pergunta. Bem, pessoal. Da problemática Vale. E ele não nos ajudou absolutamente, e ele era muito contabilista, então insistia no nosso patrimônio líquido negativo. Não, a companhia não existe, patrimônio líquido não existe na fábrica de tecido dele, mas numa companhia que tem uma ação a receber de 6 bilhões de dólares, isso tem que ser considerado como ativo, etc. E tal. E não, ele foi inflexível, pelo balanço, olha, o balanço está aqui, mas o balanço não conta esse ativo que em outras contabilidades, etc., o pessoal já está aceitando isso como um ativo intangível, etc. Ainda mais que essa ação transitou em julgado. Nós ganhamos, ainda na minha época, lá no STJ, de 4-1, a causa de defasagem tarifária. Tanto é que, hoje em dia, quem está permitindo o Aelos de pagar alguma coisa aos aposentados, né? Ainda. Né? Agora, isso aqui, uma vez, quando ele estava exercendo a presidência, porque o Lula estava viajando, eu fui com o pessoal Espírito Santo, do Banco Espírito Santo, que era dono da Portugália,
eu fui a ele fazendo uma proposta que o BNDES nos ajudasse a comprar a TAP e o Espírito Santo entraria também numa nova companhia, junto com a Varig, que nós dominaríamos o Atlântico Sul, não deixávamos outra, porque a Lufthansa e a Air France estavam nadando de braçada. E ele também não foi para frente. Ele ficou, não, isso vamos ver, não sei o quê, isso aí não depende de mim, e me enrolou e também não ajudou. Aí voltamos para final de 2004, quando o Conselho de Curadores decidiu por 5-2, só ficou do meu lado o engenheiro Celso, que tinha sido do serviço de bordo e tinha sido da manutenção, que éramos contra a recuperação judicial. Por quê? A Varig estava voando bem, em boa regularidade, boa pontualidade. Se você via, tem uma reportagem na Veja que eu posso te mandar, a curva de recuperação da Varig estava ótima. E, justamente, em abril de 2005, em maio de 2005, desculpe, essa curva tem uma inflexão e a Varig começa a mergulhar. Por quê? Porque esses novos aí resolveram botar gente do PSDB no Conselho de Administração e na direção da companhia. Aí eu digo, olha, eu não tenho outra alternativa a não ser ir embora, porque eu acho que essa recuperação judicial vai ser uma carnificina. Isso vai dar papo para negociata, papo para esses fundos bandidos virem aí, e não deu outra coisa. Parecia que eu estava Smartling Peterson e companhia, e o que acontece? Aí eu saí, e logo depois, por isso que eu digo, eu tenho muito pouca informação depois de abril de 2005, porque eu saí muito chateado da companhia, né? Depois de uma luta de 35 anos, para dotar a companhia das melhores práticas. Eu me esqueci de dizer, eu tinha sido votado por 86% do voto. Quando o Conselho de Curadores decidiu pela recuperação judicial, várias pessoas do colégio me procuraram. Disse assim, Luiz, vamos pedir uma assembleia extraordinária, onde você vai submeter isso ao colégio e nós vamos reverter essa decisão do Conselho de Curadores. Eu digo, aí você está contrariando o que eu lutei pela minha vida inteira. Nós fizemos um sistema democrático aqui dentro. Esse sistema democrático decidiu isso. Nós temos que respeitar. Se vocês reclamam do golpe militar, que eu não acho que foi golpe, foi um remédio da situação que estava no país, mas dos exageros que cometeram de ambas as partes, eu não quero entrar na política. Mas vocês estão querendo que eu faça a mesma coisa. Que eu arrume um regime de exceção e faça uma demonstração de força. Não vou fazer, eu vou sair. E o Santos também, no Conselho de Administração, porque ele era presidente do Conselho de Administração na época, disse que com esses caras eu não vou ficar aqui. Aí que vieram os notáveis, né? O Davi Zilberstein, o Marcaneiro da Cunha, Henrique Neves, o filho do Eliezer Batista lá também, que o José Roberto Mendonça de Barros, que já tinha sido do Conselho da Varig. Então, que fechamento é esse? Que a Fundação não tinha essa gerência sobre os desígnios da Varig, ele só escolhia o Conselho de Administração, ponto. E, comandante, eu tenho uma dúvida aqui. Foi ao longo do ano de 2000, né, que o patrimônio líquido da companhia se tornou negativo, não foi isso? Foi nessa época. Então, o senhor considera que ali já foi o início do fim? Não. O negócio é o seguinte, o início do fim foi na Quinta Conac. Quando deixaram as estrangeiras voar em condições díspares com a companhia. Que a companhia, para conseguir manter o padrão e a mesma... Porque eu tenho várias cartas que eu tenho que procurar aqui, porque eu estou em via de vender a casa, então
eu estou tentando arrumar, mas várias coisas, inclusive artigos que eu escrevi para serem publicados na revista da Apivar, e cartas no Colégio Deliberante, que estão registradas em atas, que eu digo que a companhia tem que se reformular, fazer custos baixos. A modernidade está chegando, não podemos fazer a administração como vinha sendo feita, nós temos que ter uma reforma crucial de custos, de processo, de tudo, porque senão nós não vamos conseguir sobreviver. E aí as estrangeiras vindo para cá com outras condições, com outras coisas, a Varig começou a ter coisa. Eu acho que a compra do 747-400 foi uma esperança de uma reversão de situação. A compra dos últimos 777 foi um estresse, mas tudo para manter a Varig naquele mesmo padrão, para você obrigar ao governo a dizer realmente que eles queriam acabar com a empresa para permitir que a TAM e a Gol assumissem, porque elas só queriam assumir no filé mignon. Tanto é que a Gol começou na ponte aérea, que era a linha mais lucrativa do Brasil, e coisa que a Varig demorou anos para formar esse patrimônio todo comercial, e as entrantes tinham tudo isso na largada. Tá. E outra coisa... Desculpa, vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente tem uma das críticas que hoje a gente vê que prejudica muito a gente nos créditos da massa falida, foi a demora da Varig entrar na justiça contra a União. Por exemplo, a questão da terceira ponte, que no Aeros, que deu aquela queda, demorou tanto que diz que foi prescrito. A gente está perdendo por causa de prescrição. A questão também da defasagem tarifária, a gente perde anos de ser remunerado, de ser indenizado, porque a Varig demorou a colocar. Por que disso? Isso foi uma decisão política da companhia, porque era a transportadora de bandeira e achava que ela tinha um reconhecimento do governo e realmente a Transbrasil entrou muito antes do que ela e ganhou, apesar do único ministro que julgou contra a pagar a Transbrasil foi o Gilmar Mendes. Foi o único que votou contra. Realmente, isso foi um erro. É o que eu digo, a Varig, em várias vezes, foi ingenuamente patriota. Ela achava que, não, mas, afinal de contas, a Varig é a Varig, não, demorou a entrar. Eu concordo que demorou a entrar. Outra coisa, a questão do acordo com a TAM, por que não foi à frente? Eu recebi uma informação que tinha sido um problema junto com a manutenção da VEM, e aí não foi agora uma questão da defasagem tarifária? Não, foi uma questão eles não quiseram, porque, primeiro, o compartilhamento, por isso que hoje eu tive uma live com o pessoal do ASA lá, sobre o recente anúncio do code sharing da Azul com a Latam. Se a intenção for compartilhar, para certas ocasiões, Covid sim, porque eles estão se defendendo dessa demora de recuperação. Isso é uma coisa. Mas, na época, a TAM tinha avião de mais e passageiro de menos. E a Varig tinha avião de menos e passageiro de mais. Este compartilhamento iria ser benéfico para as duas, se fosse um compartilhamento, e para o passageiro, por exemplo, porque as duas, ao invés de saírem no mesmo horário, que era o horário nobre, elas podiam se repartir ao longo do dia e dava mais opção para o passageiro. E não houve majoração de tarifa no compartilhamento. Mas não era isso. O que eles queriam era absorver a Varig. Por isso que, inicialmente, eu fui favorável ao compartilhamento, porque era uma dificuldade pontual da companhia,
e que podia dar algum resultado, e fui contra quando ficou mais claro que isso era uma manobra para absorver a base. Eu digo, ok, em que base vocês estão pensando nisso? Ah, não, você fica aqui com 5%. Não era essa reportagem, essa percentual, que eu não me lembro. Mas digo, não. Vamos reavaliar esse negócio e colocar a causa da defasagem tarifária como um ativo. Aí eu quero ver qual seria a proporção de uma fusão. Isso é que pegou. Não era manutenção, porque a manutenção podia ser vendida, inclusive. Sabe? Se houvesse uma fusão, ou se valorizava aquela instalação, condizente, não a preço de banana. O cara vem aqui e deu anos a fio e uma predileção do passageiro estúpida, um índice de pontualidade, regularidade e segurança muito acima delas até hoje, porque justiça seja feita. A regularidade e a pontualidade era mantida, porque naquela época se podia ter um avião reserva que você injetava numa linha, por exemplo, da costa, quando havia um atraso em Recife, em Salvador, você não ia atrasando até Porto Alegre. Você partia a linha, começava do Rio de Janeiro e só atrasava aquele espaço onde realmente houve problema. Então, o nosso índice de pontualidade não foi atingido por nenhuma até hoje. Por quê? Eles estão trabalhando no limite da utilização da frota. Mas isso foi... o principal foi a não aceitação da defasagem tarifária como um ativo da companhia. Outra questão, a Star Alliance, nessa situação da Varig, como ela se portou? Qual foi a vantagem de pertencer à Star Alliance naquele momento? Em qualquer momento, estrategicamente, você tem que ser de alguma aliança, sabe? Raras são as companhias hoje que têm uma pujança tal que se permitem o voo solo. Por isso é que elas têm que se ligar à malha dela alguma aliança, porque aí ela aumenta muito o oferecimento. As suas linhas passam a representar mais, porque você utiliza as linhas da aliança. A pergunta foi feita que eu sempre escutei dizendo que a Star Alliance tinha a Boeing por trás, de alguma maneira, que teria a Boeing por trás. Não. É porque essas coisas, quer dizer, não que eu conheça, tá? Não, porque a Star Alliance tinha muita gente da Airbus, tinha muitas companhias que tinham Airbus. Não acredito que... Eu não conheço e não acredito. Outra coisa, quando eu estava lá, uma das vezes, eu cheguei a ver, por exemplo, o Leonel Brizola, lá no prédio. O senhor acredita que se ele não tivesse morrido, teria sido mais fácil, teria havido uma intervenção dele junto ao Lula para ajudar a sobrevivência da Varig? O que é? Eu fui almoçar com ele pelo menos umas 3 vezes. O Leonel Brizola era o único fora da companhia, fora de diretor da empresa, que tinha o passe livre da Varig. Tá? Era uma tradição ele ter, pelo seguinte, que a Varig quase faliu em 1955. E foi o Leonel Brizola que conseguiu, através do Getúlio, a linha para os Estados Unidos e a compra dos Constellation, que naquela época foi uma manobra salvadora para a companhia. Então, em gratificação, em agradecimento a isso, o seu Berta deu o tal do passe livre, que era uma carteirinha que você chegava no aeroporto e viajava, e ele era o único sujeito que não tinha sido presidente da companhia. E esse passe livre, só o presidente da empresa tinha. Tá? E o Leonel Brizola tinha até o final, porque o Brizola passou de presidente para presidente essa recomendação e eu mantive. Quer dizer, eu fui lá nele para me ajudar, ele disse que ia ajudar, mas já estava no final. A questão do ICMS, que a gente tem outro ativo que nunca se paga, por exemplo,
Só o Rio de Janeiro pagou, agora Roraima. São Paulo, se pagasse, por exemplo, seria um alívio. Claro, isso aí, e todos os estados têm esse recolhimento em débito de ICMS. E justiça seja feita. Não sou correligionário dele, não sou eleitor dele, mas o que é justo tem que ser dito. O único que pagou, agora Roraima pagou, mas o único na época que a Varig mais necessitava foi o Rio de Janeiro, através do Garotinho. Com a contrapartida, porque nós tínhamos pensado em vender o Galeão e concentrar toda a manutenção em Porto Alegre. Mas o Garotinho, isso como situação de emergência, mas o Garotinho veio e disse assim, eu deixo vocês monetizarem esse ICMS se você prometer não tirar a manutenção daqui e não demitir ninguém da mão. Está feito. Era tudo que eu queria era uma solução para isso. E ele, efetivamente, ele deu um crédito do ICMS, que nós vendemos, eu não me lembro para quem, acho que foi para Telefônica ou para Vivo, e recebemos o dinheiro, foi o que nos deu uma sobrevida e justiça seja feita. Isso eu digo para quem quiser ouvir. Ele não pediu um centavo. E São Paulo não foi possível fazer nenhum acordo com o pessoal? Olha, eu conheço o Dória, mas está tudo tão complicado hoje em dia. Não, na época... Não, na época não. Não foi possível. Outra situação que eu observei, eu até perguntei, quando houve em 2006 a demissão de todo mundo, eu achei que, na minha posição, que a Fundação deveria ter tomado uma atitude de proteção aos funcionários. E a Fundação continuou tentando... Em que ano foi? 2006. Eu já estava fora. Eu só posso dizer o seguinte, eu tenho uma carta da Fundação e da Varig que iria me dar suporte jurídico para qualquer ação proveniente ou da Varig ou da Fundação. Eu gastei todas com T maiúsculo, todas as minhas economias em advogado me defendendo. Porque a carta eu tenho, a defesa nunca. Eu tive que responder. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O Aeros pagou uns atrasados que dava 140 mil reais de atrasados que ela tinha que ter pago. Um sujeito da SATA, em São José dos Pinhais, moveu uma ação que eu nunca tive nada a ver com a SATA. O juiz trabalhista bloqueou a minha conta e tirou esse dinheiro que eu tinha recebido do Aeros, que é impenhorável, porque é resultado de aposentadoria, e perdeu. Eu fui até o Superior do Tribunal do Trabalho e eles não devolveram. E eu nem conheço o cara, e da SATA eu nunca tive nada com a SATA. E eles me defenderam. Imagina se, sabe? Não, a minha pergunta é a seguinte, hoje, depois de ter tudo ocorrido, essa mudança estatutária, o que o senhor pensa dessa mudança que o senhor ajudou a promover lá atrás? Essa criação do colégio curador, ela acabou sendo o próprio veneno ou o quê? Qual a sua posição? É a situação que nós estamos vivendo no país. Por isso, o meu único conforto é que isso não se circunscreve só a Varig. A nação está assim. A democracia, ela só é o melhor sistema conhecido quando o povo souber botar pessoas realmente que valham a pena e pensem no país ou na empresa como seus representantes. Você vê o que acontece hoje na política? É isso, é a incapacidade de se botar como representante num governo representativo pessoas que estão direcionadas para outros objetivos que não o bem do país. Se você quiser saber se foi um efeito no final, eu diria que foi ruim. A intenção foi das melhores possíveis e a coisa que mais me incomoda é isso. É que uma coisa que aparentemente era benéfica, era moderna,
daria agilidade, daria representatividade, porque os funcionários nunca se sentiram donos da companhia. Quem era dono era a direção e alguma elite. Então, para que essa... É exatamente isso que eu ia comentar. Eu fui comissária e a gente se sentia, assim, empregado na empresa. Porque não existia esse diálogo, apesar de dizer uma fundação, não tinha qualquer acesso a informações de lá, eles decidiam e resolviam. Então, até foi respondido para mim uma pergunta que eu iria fazer, que foi aquela tua intenção de que os funcionários elegessem. É, né? Isso aí. Chegou a comentar isso, que tinha a ideia de que foi eleição direta. Eu ia perguntar justamente isso. Por que nunca se pensou em eleição direta? Funcionários, para que você tenha, e mesmo sendo os funcionários, você ainda corre o mesmo risco, porque no país é voto direto. Você vota até para presidente. E está no que está, essa bagunça que está aí toda. Aí você diz assim, qual é a solução? A solução é educação. Não interessa... Isso, informação e educação. Educação. Para que a pessoa, o voto seja um voto válido, um voto consistente. Só um pouquinho, Alexandre, deixa eu só prestigiar um pouquinho o pessoal aqui da nossa live. Deixa eu botar uma pergunta aqui que tem a ver com o lado político. A colega Andréa Salgado, até eu coloco na... O senhor pode ler também, ó. Andréa Salgado pergunta se havia dificuldades com o governo PT, por que colocaram na diretoria pessoas ligadas ao PSDB? Isso não dificultou mais ainda o diálogo com o governo? Não é dificultar o diálogo. O diálogo com o governo era quase inexistente no final. Mas eu acho que isso inviabilizou. Além de não promover o diálogo com o governo, eles não tinham a experiência de aviação que promovesse a longevidade da empresa. Não é questão de recuperar o diálogo do governo, que já estava difícil, porque o governo estava determinado a extinguir a companhia. Eu acho que o efeito nocivo foi muito mais na gestão da empresa, e aí começaram esse negócio de vem daqui, leilão. A única manifestação que eu fiz depois que saí da Vale foi em 2006, o Jornal do Comércio me entrevistou e eu fiz uma reportagem, eu também tenho a cópia se te interessar, dizendo que eu era flagrantemente contra o leilão da companhia. Foi a minha única manifestação. Mas eu não tenho dados dessa... Eu ouvi muito por aí, às vezes, eu não tenho desse envolvimento a Pivar ganhou num leilão e depois não tinha dinheiro para pagar, e aí uma série de coisas aconteceram, e eu digo, olha, o pior motivo foi a determinação do governo em acabar com a empresa. Então, eu vou seguir nesse raciocínio dessa mesma colega, que ela bota uma outra pergunta, ou quase uma afirmação, que o presidente do BNDES, numa das últimas assembleias do colégio, disse que a única solução para a Varig era ser absorvida pela TAM. Se a Fundação Rubem Berta não aceitasse, o governo ia deixar quebrar. Esse presidente do BNDES, ele não era presidente do BNDES ainda, ele era o nosso consultor, mas ele era aliado da TAM. Era o seu Luciano Coutinho. Realmente ele disse isso, mas ele estava protegendo a TAM. Isso foi uma ameaça que ele fez lá, assim. Isso que eu digo o seguinte: essas artimanhas, essas nuances, elas são inúmeras e são super subretícia. É uma situação muito complicada. Alexandre, deixa eu interromper. Voltando na questão do Aeros, quando viu aquela... Vocês vão me manter acordado até que horas, hein? Que amanhã... Só mais 2 horas, é uma coisa rápida. 4h30 eu levanto. E aí eu vou acordado, então? Vocês, tá? Eu vou chamar aqui no WhatsApp web às 4h30 da manhã.
Só uma pergunta, essa questão que o pessoal do Aeros está me perguntando assim, quando deu aquela questão da terceira fonte, que o Collor ela cortou, não inviabilizaria o Aeros para continuar? Foi conversado dentro do colégio? Né? Não, o colégio, nesse aspecto, ele não, quem tinha que ter tomado, não, aliás, até tomou. O que acontece? O Aeros, todo mundo pensa que é da Varig, não é. O Aeros foi do setor, tanto é que tinham várias companhias. A TAM era do Aeros, a Transbrasil era do Aeros, a Aeromoto era do Aeros, Rio Sul, etc. Ele foi criado em três pilares. A contribuição dos participantes, a das patrocinadoras e uma taxa de 3% sobre as tarifas domésticas, com vigência de 30 anos. Depois de 5 ou 6 anos, esta taxa da tarifa, que era a maior subsistência atuarial do Aeros, a que dava a consistência atuarial do Aeros, foi extinta unilateralmente pelo governo. A TAM, que não tinha ninguém aposentado ainda, pulou fora. Tá? A Transbrasil, se eu não me engano, acho que ela não estava. Não, ela continua até hoje. A Varig já tinha 7.500 aposentados na época. O que ela podia deixar todos os 7.500 no desvio? Aí ela teve que fazer adaptação, o negócio do plano 1, plano 2, para tentar ter uma longevidade ali, tentar se adaptar àquela situação. Mas é um absurdo. Aquilo, sabe, nós tivemos uma ação, eu não sei a que ano, a quantas anos da ação, mas nós temos uma ação sobre a terceira fonte. Essa ação não está dando muito resultado, né? Essa ação tem uma coisa interessante, que se tiver resultado positivo, o Aeros deixa de ser credor da massa falida. Para você ver como é que tem uma relação, né? Mas não está tendo sucesso e não está... Assim como aquela outra ação da Ataero, que é a maior ação do que a defesa. Isso também, é outra coisa. Tem a ação da Ataero. A Ataero, acho que até já foi julgada improcedente, não? Estão recorrendo, mas não está dando certo também, não. Então, nós temos só a defasagem tarifária da Varig, Rio Sul, Nordeste e o ICMS. Esses são os grandes pontos de ativo que pode pagar os credores. Só que a dívida tributária diz que 11 bilhões. Agora, foi dito também, não sei se é verdade, que a Varig vai entrar no refins, na recuperação, teve que admitir todas aquelas dívidas. Eu não entendi, Alexandre. Alexandre, já faça. Acho que está travando lá. Acho que ele está caindo aí na conexão. Está caindo ou não? Tenta de novo, Alexandre. Deu uma travada, mas tenta de novo, por favor. A internet está cansando, não sou eu, não. Não, aqui eu moro no meio do mato. Mas a questão é do... Eu estava falando Agora eu perdi aqui. Eu estava perguntando sobre o ativo, né? Quero combinar com vocês uma coisa. Meia-noite, a minha carruagem vai virar abóbora. E vamos... Combinado. Isso, à meia-noite, tá? Combinado. Tá bom. Acordo firmado. Quer que eu possa botar uma outra pergunta enquanto você tenta lembrar aí, Alexandre? Pode. Faz a pergunta para você ser conciso nas respostas. Tranquilo, vamos lá, comandante. Tem aqui Antônio Marques, ele diz: para mim, o erro administrativo da Varig foi não depositar em juízo o dinheiro que deixou de pagar para a Infraero, achando que a União iria fazer acordo e, aí eu entendi, e ter usado o dinheiro para outros fins. O senhor acha? Como é que é? Eu não entendi. Por favor, repita. O senhor está vendo aí, se quiser ler, está na tela que eu coloquei, mas eu tento... Tá, okay. Sobre o... Desconheço isso.
Sim. Não me lembro e não desconheço. Ela não pagava porque não tinha dinheiro. Então, não usou o dinheiro para outros fins, porque ela não tinha dinheiro. Ela deixava de pagar combustível, não ia pagar... Não tinha como depositar em juízo que não tinha. Claro, ela rolava dívidas de todo mundo como podia. Deixa eu perguntar uma coisa, agora lembrei. Martins, na sua época, a Varig fez algum plano do refis do governo? Que? De refis do governo? Teve que fazer... Não tinha o refis, nós estávamos esperando o refis 3. O que nós fizemos foi um acordo, que não é uma espécie de refis, para conseguir a CND, a certidão positiva com efeito negativo. Nós pagávamos, o que eu disse anteriormente, 20 milhões por mês a título de um pagamento atrasado. Mas nessa não teve que assumir dívidas que estavam em contestação, não, né? Não. Tá. Mais alguma pergunta? Aqui seria uma coisa bem pessoal de Flávio Freitas. Senhor Luiz Martins, o senhor previu a carnificina aos trabalhadores passados 14 anos? O senhor acredita que os trabalhadores irão efetivamente receber todos os seus créditos? O que eu posso dizer é que eu tinha esperança que eles recebessem alguns. Agora, com essa pandemia, então, qualquer tentativa de previsão é quiromancia, porque eu acho que o país está numa dificuldade tão grande, que vai levar tempo para esse novo normal. Eu tenho dúvidas. Eu não conheço a real situação dos ativos hoje em dia e nem da disposição. Eu só leio pelos jornais, que eles estão tentando arrecadar o que podem. Pagar, eu acho difícil. Tem até na nossa classificação, nos ativos da classe tributária, eles estimam que seja até em torno de 11 bi a dívida da Varig perante o governo, né? União, Estados, por causa na época do reconhecimento da dívida, essas coisas. O que inviabiliza os credores criptografados que estão lá para trás de receber. Essa é a nossa luta, é de sair de trás do governo. E a nossa batalha é essa, que estamos tentando levantar o grupo para que a gente saia de trás do governo, porque se ficar atrás da União, dos Estados, a gente realmente não vai receber nada. A lição que a Varig me deu é que não faça negócio com o governo. Alguém mais, pessoal, aí tem uma... Tem um pessoal que está de reserva, não tem pergunta para fazer, para os Martins? Deixa eu ver se eu resgato aqui, vamos ver se o Patelli bota uma conversa aqui. Patelli, gostaria de fazer alguma pergunta para o comandante Luiz Martins? Eu estava acompanhando aqui as perguntas do pessoal. Tinha muita coisa a respeito da dúvidas com relação ao Aeros, né, de empréstimos que foram feitos para favorecer a Varig de uma certa forma, mas pelas explicações que ele deu, eu acredito, se me corrija se eu estiver errado, Martins, era uma forma de tentar manter o negócio naquela época, era isso? É isso aí. Beneficiaria. Durante muito tempo, quem avalizava esses empréstimos eram de bancos privados e a fundação, com a participação da fundação, ela pegava e investia em patrimônio, tá? E dava esse patrimônio em garantia. Com as dificuldades da Varig, esses patrimônios começaram a ser executados. Ela não conseguia pagar, mas queria continuar voando, queria pagar, queria tudo e tal. Quando acabou o patrimônio, outro dia disseram, não, o BNDES, porque tem muita fake news por aí, para variar, né? Que o BNDES ofereceu 300 milhões de empréstimos. Eu nunca ouvi falar disso. O que eu sei é que num estágio,
fundação não tinha mais patrimônio para dar de garantia. E aí se recorria ao Aeros, que tinha dinheiro, e ela dava em garantia. Tanto é que a defasagem tarifária foi dada como garantia no empréstimo do Aeros. Hoje, analisando a questão da fundação com a Varig, foi assim, vou chamar de erro, mas foi um equívoco ter colocado a fundação acima da Varig, isso no passado. Eu acho que não é o seguinte, porque senão a Varig teria sido estatizada lá na época da Segunda Guerra Mundial. Isso foi um artifício para proteger os investimentos privados na Varig, alemães e etc. E não é, porque o conceito da fundação teórico é um. Por isso é que eu me bati. Eu queria passar de teórico para prático. Vamos fazer o que realmente norteou a criação da fundação. Não é para proteger investimento, e sim você ter a participação dos funcionários. E isso foi, durante muito tempo, a mola da Varig, sabe? Porque a greve era impensada na Varig. Como é que você ia fazer uma greve numa empresa que era sua? E o que eu queria é que os funcionários se sentissem donos da empresa. Olha, Martins, eu acho que estava muito à frente do tempo, né? Essa minha opinião pessoal. Aqui nos Emirados Árabes, eles têm uma dificuldade muito grande de fazer engajamento dos funcionários com os objetivos da empresa. E isso a Varig tinha por princípio. Sim, eu considero que foi avançado, mas se você vir que as empresas hoje elas já têm um selo de cidadania, um selo de... não sei como é que é o nome, de que realmente ela participa, ela respeita o dinheiro, e eles têm empresas que os seus fornecedores têm que adotar essas práticas também. Isso está aumentando no mundo, mas a passo de cara. Você não pode ter 10% da renda, 80% da renda mundial, da riqueza mundial, está em menos de 10% da população. Essa equação não fica em pé. Eles têm que encontrar uma fórmula de distribuir a renda, mas não a Bolsa Família, etc. Você não pode dar o peixe, você tem que dar a vara e ensinar ele a pescar. Esse aqui é o grande coisa. O governo hoje em dia, ele não quer nem fazer obra de esgoto, de saneamento e nem de educação, porque isso transcende o mandato dele. Ele só pensa na reeleição, então é a qualquer custo. Aqueles 4 anos é 4 anos de campanha. Esse sistema que está errado. Você não pode admitir que num país, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, tenha um nível tão diferente da Etiópia, do Mali, não entra na racionalidade. Então, é a mesma coisa na empresa. Não adianta você ter uma fundação que era um primor de concepção e tudo, e não efetivamente professar aquilo. Para mim, o voto teria que ser direto do funcionário, que era muito mais fácil. O nível de educação do funcionário era mais fácil. Você devia ter cursos de capacitação. Por exemplo, esses políticos não pode ser... Eles têm que ter, no mínimo, curso superior ou curso de política e estratégia. Eles têm que ter uma condição mínima de instrução para poder exercer qualquer legislação. Hoje em dia, se você vê aquele negócio do impeachment, aqueles votos do impeachment, aquilo eu senti vergonha de ser brasileiro. Pela minha família, pelo Deus, pelo coisa, eu voto isso. Esse cara que está me representando lá. É a mesma coisa que aconteceu com a Varig. Respeitando o seu tempo, e até antecipando já em 25 minutinhos, eu vou colocar só mais uma pergunta dos nossos colegas aqui. Francisco Santos me pergunta:
Qual foi o papel do vice-presidente José Alencar na tentativa de recuperar a Varig? Ele realmente queria nos ajudar? Não. Seco? Não. O filho dele é assim com o pessoal da TAM. Simples e direto. Não precisamos mais. Eu acho que com isso, com esse não e com tudo que já foi contado aqui, eu só tenho a agradecer, comandante. Mas eu queria terminar com um pequeno parágrafo de uma credora que mandou para mim e que acho importante nesse momento falar. Creio que a live de hoje será o início de um processo sanador para a maioria de nós. Uma oportunidade de compreender o que aconteceu realmente. Quando perdemos um ente querido, temos a necessidade de conhecer as causas dessa perda, para atravessar o importante processo de luto e aceitar a separação definitiva. Então, é isso que o canal está se propondo a fazer. Que todos lutem para ter os seus créditos de volta, ter todo o seu direito trabalhista e que a gente possa seguir em frente, agradecendo a todos, especialmente o comandante Luiz Martins. Muito obrigado pela atenção e paciência aí. Não, obrigado pela sua paciência de vir me ensinar como é que manobrava isso aqui. Eu lhe agradeço também em nome de todos. O canal está à sua disposição quando o senhor se sentir vontade e que a gente não precise fazer em 2 lives, mas fique à vontade porque faz parte da história da companhia e nós realmente agradecemos de coração a sua participação, a sua paciência e quem sabe numa próxima a gente seja bem mais sucinto, tá bom? Mas começa mais cedo. Vamos começar às 6 horas. Fica a dica, fica a dica. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos assistiram. A live ficará disponibilizada também no nosso canal. Agradecemos de coração a paciência de todos. E, mais uma vez, comandante Luiz Martins, muito obrigado e uma boa noite. Fiquem em paz todos. Obrigado.